Bom, primeiro que eu acredito que foi uma vitória muito difícil, né, do presidente Lula, mas sem dúvida nenhuma a mais importante, né, das eleições que a gente pode, assim, ter notícias no Brasil, né? Foi uma disputa entre um pensamento retrógrado, né, com outra concepção de Estado, não sei se bem concepção de Estado, mas outro olhar, né, no que diz respeito ao atendimento de uma população carente, né, e um projeto, no caso representado pelo presidente Lula, ancorado primeiro na democracia e ao mesmo tempo entendendo que a democracia tem que ser concretizada, né? Não é só uma palavra, mas é democrático ver todo mundo com direito a um prato de comida, é democrático as pessoas terem direito a médicos, é democrático a população ter direito a uma boa escola, né? A democracia é isso também, é ter o direito de votar, ser votado, né? Mas ao mesmo tempo é ter a garantia das condições de sobrevivência, né? E de existência, sobretudo. Nós estamos num país muito rico, né? Um país que produz, nós temos possibilidade de ter 70% da produção, né? De comida na mesa, né? Enfim, e a gente está vendo o povo passar fome, isso é uma contradição, né? 33 milhões de pessoas passando fome, outras milhares de pessoas né, na rua, é uma coisa inaceitável. Então, tem que também ser democrático, ter moradia, né? Então, é um conceito, e eu tenho tranquilidade para falar, muitos ficam falando, voltou o comunismo, é o socialismo. Não tem nada de comunismo, socialismo. É um estado de bem-estar social. Isso é o que faz a social-democracia na Europa e em outros países, entendeu? E não é porque eu defendo, não, é o que é possível ser feito hoje. É o que é possível, né? O Lula vai ter que, se voltar no que estava quando ele era governo, o povo já vai estar aplaudindo e muito, vai estar de pé, né? E com um arco de alianças, eu acredito, é muito importante, né? É uma forma de, um pouco, caminhar na perspectiva do que foi Portugal, do que está sendo Portugal, né? Um país aqui, né? Não vou falar que é vizinho, mas um país europeu, em que lá se fez um arco de aliança e se governa, né? Regime de colisão, né? Todo mundo junto ali, caminhando, inclusive com a esquerda toda, né? O Lula fez, né, esse desenho para poder tocar o Brasil. Traz figuras, né, para a cena política de volta, junto com ele a Marina Silva, né, que ela volta para de onde ela pode continuar no partido, mas ela era desse lado, né? A própria Simone Tebet, né, que assume um papel importantíssimo nesse segundo turno das eleições, e o próprio Alckmin, né? O Lula debateu dentro do PT, quero dizer que eu não era muito simpática, né? Porque, enfim, a gente estava acostumado, uma oposição, mas... Impasse de ideias, né? Não, contraposição mesmo, entendeu? Ele foi governador aqui no estado de São Paulo, eu na PUESP, então a gente teve dificuldades. Mas há que entender que há um momento em que, para você avançar, né, naquilo que está retrocedendo, abrir mão, e me parece o Alckmin também se adequou, né, ao contexto ali do que tem que ser feito, né, para que todas as partes elas consigam aí fazer o Brasil ir para frente. Não por acaso o Alckmin é um dos que vai comandar a transição deste governo que termina para o outro, né, que deve se iniciar
em 1º de outubro, junto com o presidente Lula. Presidente Lula, mas ele já compondo, né, a equipe de transição de governo. Então, uma vitória difícil, mas importantíssima para a história do Brasil, né? O Lula falou, ela é difícil, mas ela é a mais importante para mim. E eu tenho claro que a gente pode ter muitos nomes no Partido Trabalhador, muitos nomes, mas o único que seria capaz de devolver para o povo brasileiro a democracia, né, a dignidade, né, respeitar as mulheres, que foi, acho que grande parte do discurso dele ontem, foi dedicada às mulheres. E ele sabe por quê. Porque nós fizemos a diferença. O país é composto por 53% de mulheres, tanto que vai ter um Ministério das Mulheres. E eu sempre dizia, né, quando discutia a secretaria com status de ministério, dizia, não, tem que ter Ministério das Mulheres, né, porque hoje nós compomos uma população economicamente ativa, né, no mercado, mais que isto também a gente contribui, as mulheres contribuem para o desenvolvimento. As mulheres são hoje grandes, né, gestoras, empreendedoras, né? Empreendedoras, e são capazes, né? Nós temos aí o exemplo da dona das lojas Magazine Luiza, né, que é a Luiza Trajano, que é um exemplo, né? Você tem exemplo de mulheres empreendedoras que está no campo de empresariado, mas que tem uma visão progressista, né? Então, também está claro o seguinte, um país não ganha com pobreza, né? Um país ganha também quando o povo tem divisão de renda. Então, a minha esperança também esse cuidado que o presidente Lula está tendo também de como ele quer tratar, né, o agronegócio, né, que tem uma importância fundamental. É claro que com cuidado aí com o meio ambiente, né, a agroecologia, né, porque não adianta você ter um agronegócio pujante e ao mesmo tempo você não ter condições de produção no futuro. Então você tem que preservar, né, o meio ambiente, enfim, todas as condições ambientais. Senão nós vamos ter, como já estamos sofrendo, efeito estufa e tantas outras, né, e também as condições do solo, né. Então, as eleições de ontem, elas remontam à esperança, né, a esperança de mudança, sim, e haverá, tenho certeza, né, e mudança para melhor, né. 2018, todos apontavam numa mudança, né? Eu não, porque eu sabia exatamente, por contas do posicionamento do presidente naquele momento eleito, que ele dizia o seguinte, porque tem que ter escola sem partido, porque nós vamos acabar com a ideologia de gênero. Eu pergunto, mas cadê o programa econômico, né? O único programa econômico que o Bolsonaro fez foi a reforma da Previdência, né? A trabalhista foi feita pelo Temer e isso teve um impacto negativo na classe trabalhadora, né? Para a classe trabalhadora, enfim, e tentou fazer a reforma administrativa que a gente foi com tudo para cima, não aconteceu. Hoje eu abro aqui a Folha, ele está dizendo que está mandando um plano econômico, agora que ele está deixando para o Congresso Nacional. Eu falei, poxa, mas então, o que ele estava fazendo até então, né? Mas calcado em que é o plano econômico dele, né? Então, também não basta ter um plano econômico em que todos, né, aí tanto o empresariado como o trabalhador, e eu falo, só para terminar meu raciocínio, eu costumo dizer que sempre tem um preconceito conosco, porque o Partido dos Trabalhadores então só vai defender a classe trabalhadora. Não, a classe trabalhadora também ganha, né? Se o empresariado vender mais, se vai produzir mais, portanto vai ter mais emprego, vai ter renda, vai impulsionar a economia. Então a classe trabalhadora tem que ter, né, a renda básica de cidadania do nosso querido Suplicy, né? Exatamente porque se ela tem dinheiro,
ela vai gastar e o mercado vai ter rotatividade, né? Ah, mas é uma economia embasada no consumismo, por enquanto, né? Porque depois, na medida que vai produzindo, vai gerando, né, tecnologias e vai gerando, né, tantas formas de desenvolvimento que é possível. Então eu acredito que as eleições de ontem é uma retomada, é um estado de bem-estar social que vai estar sendo colocado, eu vou tornar a repetir isso, tem nada a ver com comunismo, com socialismo, não será, não tem clima, né? O clima agora é como é que mata a fome do povo brasileiro, como é que tira o povo da rua, como é que garante escola de qualidade, como é que resolve ele. O presidente Lula não esqueceu disso. Aquilo que as crianças não puderam ter acesso ao conteúdo nas escolas, ele até usa um termo que eu gosto, que é o mutirão. Ele falou, tem que fazer um mutirão de professores. E muitos tentaram dizer, não, mas o mutirão ele quer fazer trabalho. Não é disso que ele está falando. Tem que contratar mais professores e a gente fazer, né, dar essa possibilidade que o aluno tenha acesso, né, ao conhecimento que ele não teve oportunidade, porque a escola não teve oportunidade de oferecer aparelho digital, enfim, estar conectada com a era digital também, né? Não ia ser igual a presença do professor na escola, mas fato é, né, que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 3.700.000 alunos. Somente 1.200.000 alunos acessaram a rede, né, para poder ter um pouco de conteúdo. O restante ficou fora, né? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser repensado. Então, quando ele lembra, né, que o jovem estudante está pagando um preço desse período da pandemia, porque houve um retrocesso, isso é um preço que se paga cada geração que vai passando em não trabalhar com essa contemporização, né, da educação num mundo tecnológico que vai avançando, né, e que o jovem tem que ter acesso a ele para poder, né, por isso que nós desenvolvemos, nós esperamos que os nossos parlamentares revoguem imediatamente a medida provisória do ensino médio, né, porque a gente precisa ter um ensino médio que de fato dê ao estudante, né, à juventude, primeiro, oferecer perspectiva para essa juventude, segundo, tenha uma autonomia intelectual. Quando eu falo em autonomia intelectual, eu traduzo na seguinte forma, dê a ela que ela saia da escola com uma sólida formação básica, né, e entendo essa formação, de per si ela se contemporiza também, ela se engaja em tudo que é tecnológico, então tem que ser uma formação sólida, intensa, então tem que ter currículo máximo, não currículo mínimo, como está acontecendo aqui no estado de São Paulo, né? Então a gente tem que resgatar também a discussão da base nacional como um curricular, né? Tô já trazendo para nós, e esperar que o governador Tarcísio, né, abra uma mesa de negociação, como assim dizia Fernando Haddad, que nós, por exemplo, aprovamos a semana passada, articuladamente com todos os deputados e deputadas, um PLC revogando, né, tirando do artigo 9º o parágrafo 2º que cobrava, né, dos aposentados, confiscava, na verdade, dos salários dos aposentados e pensionistas, né, um valor de 12% a 16% do seu salário com a aposentadoria, sendo que ele já pagou, né, cumprindo a regra de uma previdência nova para quem já estava, né? Então isso foi uma injustiça. E a minha esperança é que, primeiro, se tiver veto, tudo bem, a Assembleia derruba, porque fomos nós que fizemos o PLC. Nisso eu estou tranquila, por isso eu lutei para ter esse método. Eu articulei com o presidente, né?
o Carlão Pinhatari, ele também topou, ele pautou, né? Isso foi legal. E a casa abraçou, né? Então isso foi bom. Agora, o que nós queremos é que também devolva o que foi pago, né? Que foi justo. E a gente espera que porque o que dizia o então candidato Tarcísio, ele dizia que ia acabar com o confisco. Agora, e o Fernando Haddad dizia, não, acabo com o confisco e devolvo. Ainda que seja parceladamente, nós vamos pedir para ele. A primeira mesa de negociação nossa é esta, discutir a organização da escola, discutir um modelo de ensino médio que não seja este que está implantado no estado de São Paulo, porque todo mundo fala, mas todo mundo está dizendo que... Não está. Não está todo mundo dizendo, é trabalho escravo, o professor não tem mais hora atividade, não tem hora de trabalho pedagógico coletivo, né? E está 40 horas semanais ali. E revogue essa porcaria de política de subsídio, porque nós, profissionais da educação e servidores públicos, nós precisamos de plano de carreira. A gente não quer política de subsídio. Nós queremos concurso público, não queremos mais forma de contratação injusta. Então, o futuro governador que tomar, né, posse agora, em 1º de janeiro, tem que ter claro, né, que ele vai ter uma agenda pesada conosco no serviço público, né, porque a gente tem esta pauta para ser tratada. Ok, Bebel, só dando um ponto também, a questão dos presidentes dos outros países que entraram em contato também, parabenizando o Lula, essa abertura que o Lula já vem dos 2 mandatos dele, né, abertura com os outros países, acaba retomando agora, né, a partir de janeiro. Ele falou que ele quer abrir e quer voltar a ter a presença fora do país, que ele destacou a questão do mandato dele. Isso também é muito importante para novos investimentos nesse momento, no peso mundial, né, Bebel? Muito importante. Você vê, a própria Noruega já demonstrou desejo de voltar a investir aqui, na Amazônia, né? Sério, sobretudo no momento em que a Amazônia está se devastando, né? Então eu acredito, não só a Amazônia, mas eu acho que em outras áreas também estratégicas aí que nós temos. Esse país é rico, esse país tem tudo para dar certo, só precisa do governante certo, né? Agora, eu quero aqui dizer que eu respeito, né, o resultado das urnas aqui no estado de São Paulo. Esperaria que o presidente Bolsonaro respeitasse o resultado das urnas, né, conforme as urnas demonstraram no dia de ontem. Quando ele não cumprimenta, ele não está reconhecendo, né? Isso é ruim, isso é não deixa como é que eu falo, um sinal bom, né? Uma transição vai ter que ser feita. Como é que vai ser? Só nós vamos querer fazer a transição, ele não vai fazer a transição, né? Então, tudo isso tem que ser tratado, é uma oportunidade até de estabelecer um diálogo, sim, claro, com o novo presidente, com o presidente Lula. Agora na Rádio Educadora eu fui perguntada, Bebel, você pode afirmar que o presidente Lula, né, ele assume Lulinha paz e amor? Eu falei, o Lula sempre foi paz e amor, né? O Lula sempre foi do diálogo, o Lula sempre foi aquele que sabe compor, aquele que sabe, né, e sabe brigar também. Isso do sindicalista, eu sou da escola sindical, eu sei como é que é. Nós, mulheres, com mais intensidade, porque não é igual. A força bruta nossa é diferente. Aquela coisa, você senta numa mesa para negociar e eu vejo, a maioria é homem, eu estou praticamente sozinha, né? Então, quer dizer, é um pouco do salto alto que a Marta de Suplicy dizia. Se eu não botar meu batom em um salto alto, eu tenho que... E você tem que se impor, né? Os homens, às vezes... Não, os homens, na maioria das vezes, é mais fácil. Porque já tem esse reconhecimento de que não, o homem tem o espaço dele, nós temos o nosso espaço. E o nosso espaço, dizia já o presidente Lula, é onde a gente quiser estar, né? Nós vamos nos impor. Então
Eu acho que o Lula ele volta para o cenário político numa condição desejável dele, que ele sempre quis. Acho isso. Sempre quis um arco de aliança, uma frente, como dizia, tipo que é Portugal, né? E vai saber lidar direito com o Congresso, vai saber compor o governo. Ele já avisou para nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, que não será um governo só de petistas, né? Tem que ser um governo composto com todos os que contribuíram aí com a frente, ou não, por que não? Tem competência, tá disposto a estar dentro de um arco de diálogo, vai compor. Eu acho que ele está correto, acho que é assim, né? Eu vivo no sindicato a proporcionalidade, são mais de 20 forças políticas. E eu tenho que dançar conforme a música. E a vida é assim, não é só de iguais. Eu só teve 2 presidentes na POSP que viveu com proporcionalidade, o falecido Carlos Ramiro e eu. Agora eu estou deixando a presidência no próximo período, né? E virá. Quem vem também está preparado para lidar com a proporcionalidade, que não é uma sessão, mas é uma forma de compor, de construir junto, de levar um sindicato, né? E a mesma coisa o Brasil, né? Ele compôs e agora eu tenho certeza, é o que ele fez a vida inteira como sindicalista, o que vai ser diferente, né? Então ele vai saber. Lula vai ser o paz e amor para sempre.